Futuros servidores do município de Marituba, em especial você, futuro servidor agente de trânsito de Marituba, vamos aqui, a partir da questão 11, no nosso terceiro bloco de correção, verificar o que nós temos de peculiaridade nesta questão de número 11. Ela diz assim: de acordo com o PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes de Trânsito de Marituba, o agente de trânsito tem como responsabilidade, dentre outras, exercer poder de polícia, de trânsito, desenvolver atividades destinadas à melhoria da circulação, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rodoviária, baseando o seu trabalho, dentre outras, no princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo suas atribuições, entre outras. Vamos analisar, então. Antes de nós analisarmos esta questão, vamos aqui rapidamente fazer a leitura do artigo 15. Na minha opinião, o artigo 15 ele é forte para cair na sua prova, tá? Ele traz a redação da questão 11 e ele traz as atribuições aí de vocês que vão ser futuros agentes de trânsito. Então, muita atenção para os incisos do artigo 15. Entre elas, o inciso 1 diz que vai ser função sua aí, atribuição sua, como agente de trânsito de Marituba, artigo 15, inciso 1, exercer orientação, operação, fiscalização viária do trânsito e transporte do município de Marituba, de acordo com dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes. 2. Lavrar autos de infração no exercício de atividade de fiscalização de trânsito e transporte, incluindo a fiscalização eletrônica com base no Código de Trânsito Brasileiro, legislações municipais e normativas complementares, desenvolver atividades, programas, projetos e campanhas de educação e de segurança no trânsito, desenvolver atividade de monitoramento do tráfego de veículos e operações de trânsito, participar das operações especiais de orientação e fiscalização do trânsito, inclusive em apoio à realização dos eventos públicos, realizar intervenção no tráfego de veículos quando necessário ou por determinação superior, orientando e garantindo a sua fluidez, participar de estudos, auxiliar na coleta de dados estatísticos e situacionais, visando subsidiar a elaboração de projetos de intervenção no sistema viário e na sinalização de trânsito, prestar informações de natureza técnica e fiscal nos processos administrativos provenientes da aplicação de auto de infração e outros requisitos para a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRAN, apresentar propostas e recomendações para inclusão ou adequação na sinalização e infraestrutura existente nas vias e logradouros públicos. Ainda é atribuição de você, futuro agente de trânsito de Marituba, utilizar-se dos instrumentos de trabalho, conduzir veículos e motocicletas quando habilitado e autorizado, no estrito exercício de atribuições do cargo, efetuar serviço de vistoria em veículos e transportes públicos no âmbito do município de Marituba, quando investido na função, efetuar levantamento de acidentes quando investido na função, exercer função de inspetoria e subinspetoria quando designado e exercer atividade de liderança da equipe do rondante quando designado. Então, na minha opinião, esse artigo 15 do plano de carreira do senhor e das senhoras, ele é forte para cair na sua prova. Leia e releia esses incisos, tá? Vamos lá. A questão 11 pede para marcar a alternativa correta, né? A letra A diz exercer a orientação, operação, fiscalização, ok. Viária do trânsito e transporte da região metropolitana de Belém, não. Não. O artigo 15, inciso 1 diz exercer a orientação, operação, fiscalização viária do trânsito e transporte do município de Marituba e nada, como foi falado aí, de região metropolitana de Belém. Erra a letra A. A B diz efetuar levantamento de acidente quando investido na função ou não da função. Errado. Errado porque o artigo 15, o inciso que trata sobre esse tema, né, que é justamente o inciso 11, diz... Não, o inciso, no caso aqui, efetuar levantamento de acidente, né? Justamente, só verificar aqui, é o artigo 5º, inciso 12. Efetuar levantamento de acidente quando estiver investido da função. Erra a letra B quando falou investido ou não, tá? Letra C, desenvolver atividades, programas, projetos e campanhas de educação e de segurança no trânsito. É esse gabarito. Esse é o nosso gabarito na questão de número 11. Letra C é o nosso gabarito. Fechou? E o erro da D diz utilizar esse instrumento de trabalho, conduzir veículos e motocicletas, quando habilitado e autorizado, no estrito exercício de atribuições do cargo ou não. Esse ou não está errado.
tá? No exercício das atribuições do cargo. Fechou? Muito bem. Vamos para a questão 12. A questão 12 ela traz a seguinte redação. De acordo com o PCCR, dos agentes de trânsito Marituba, a jornada de trabalho do agente de trânsito é de, pontinhos, pontinhos, horas, semanais e mensal máxima de, pontinhos, pontinhos, horas, divididos em turnos, conforme a escala ou ordem de serviço, abrangendo dias úteis, finais de semana e feriados no local de trabalho definidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, o CETRAN, de acordo com a necessidade, ressalvados os casos de caráter excepcional previstos na legislação, garantidos para todos os casos o pagamento adicional noturno e horas extras, sempre que houver extrapolação de carga horária. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Antes, faça comigo aí, façamos juntos a leitura do artigo 23 e o artigo 24 aí do plano de carreira dos senhores e das senhoras, que traz o tema jornada de trabalho. Olha só, artigo 23. A jornada de trabalho dos senhores e das senhoras agentes de trânsito é de 36 horas semanais e mensal máxima de 144 horas. Pronto. Já sabemos, gabarito, letra B de bola. Vamos analisar todo o artigo 23? Mais uma vez, a jornada de trabalho do agente de trânsito é de 36 horas semanais e mensal máxima de 144 horas, divididos em turnos conforme escala ou ordem de serviço, abrangendo dias úteis, tá? Finais de semana e feriados, no local de trabalho definido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRAN, de acordo com a necessidade de ressalvar os casos de caráter excepcional previstos na legislação, garantidos para todos os casos o pagamento de adicional noturno e horas extras sempre que houver extrapolação de carga horária. O artigo 24 diz que a escala ou ordem de serviço deverá ser elaborada de forma a atender uma jornada de 6 horas ininterruptas, tá? Interruptas, podendo sofrer alterações conforme a necessidade imperiosa da administração, caso fortuito e força maior, tá? Vamos para a questão 13. O que é que nós temos de peculiaridade nessa questão 13? Ela traz a seguinte redação. De acordo com a Lei Municipal 662/2023, os agentes de trânsito, tá, farão jus às seguintes gratificações. Um tema muito importante é esse, tá? As duas gratificações que constam ali no plano de carreira. Vamos analisar. GRV, que é gratificação de risco de vida, e a AGEF, que é a gratificação de exercício de função, tá? Então, esse tema é importante você ficar atento, tá? Falou esse tema aí, gratificações. Acompanhe, por favor, comigo aí na Lei dos Senhores e das Senhoras, a partir do artigo 29. Artigo 29 e artigo 30, tá? Nós temos aí a gratificação no artigo 29, diz o GRF, que é justamente, GRV, desculpa, a gratificação de risco de vida, tá? E agora sim, o GEF, que é justamente a gratificação por exercício de função. Isso está no artigo 29, tá? Os agentes de trânsito farão jus às seguintes gratificações. Gratificação, no caso aqui, gratificação de risco de vida e a gratificação por exercício de função. Acompanhe aí no artigo 29 da Lei dos Senhores e das Senhoras, que é justamente a Lei Municipal 662/2023, tá? Vamos ler o artigo 30. A gratificação de risco de vida, olha só, hein? A gratificação de risco de vida, tá? Será concedida em caráter permanente. Então, esta gratificação aqui, de risco de vida, ela vai ser concedida justamente em caráter permanente, tá? Vai ser concedida em caráter permanente aos servidores ocupantes do cargo de agente de trânsito. Olha só, naqueles servidores ocupantes de cargo de agente de trânsito que estejam no efetivo exercício de função de natureza exclusivamente de fiscalização de trânsito. Então, cuidado que a banca vai falar sempre não. A gratificação de risco de vida, tá? Terá caráter permanente, ok? Mas aqueles agentes de trânsito que estiverem no cargo
e no efetivo exercício de função de natureza exclusivamente de fiscalização de trânsito, tá? No caso aqui da gratificação por exercício de função, por risco de vida, tá? No percentual de 100% sobre o vencimento base do servidor, tá? Então aqui vai ser somado 100% no vencimento base. Não é na remuneração, hein? É no vencimento base, tá? É o que diz o artigo 30, justamente aí como fala sobre o vencimento base mediante decreto do Poder Executivo, tá? Então, nós chegamos à conclusão que o gabarito, na questão 13, vai ser justamente até, como diz aí, 100%, 100%, letra D, na questão de número 14, tá? Vamos apagar o quadro rapidinho aqui para passarmos para a questão de número, 13, letra D, né, para passarmos para a questão 14. Vamos lá. Diz assim a questão 14, em concordância com a Lei Municipal 662/2023, a gratificação por exercício de função será concedida ao agente de trânsito que efetivamente exercer a função de gerente de fiscalização e inspetoria de trânsito. Então, isso é importante nós entendermos isso, tá? Quando se tratar da gratificação, olha só, quando se tratar da gratificação, no caso aí, por exercício de função, tá? Gratificação por exercício de função, sabemos que é a GEF. Para os íntimos, a GEF. Olha só, quem é que vai poder ir, no caso, de acordo com a questão 14, e que nos confirma ali pelo artigo 31, a gratificação por exercício de função será concedida ao agente de trânsito que efetivamente exercer a função de gerente de fiscalização, tá? Gerente de fiscalização, tá? E também para aquele que exercer o cargo de inspetoria de trânsito. Inspetoria de trânsito, tá? É importante você pontuar isso aqui que o examinador vai querer, de repente, numa alternativa de uma questão, lhe enganar em relação a isso, tá? Então, falou em gratificação por exercício de função, a chamada GEF, vai se dar para gerente de fiscalização, né, quem ocupar aí o cargo de gerente de fiscalização, ou mesmo de inspetoria de trânsito, tá? Ainda no artigo 31, os quais devem possuir, olha só, nível superior, identificação, qualificação e reconhecida experiência em matéria de trânsito. E ao subinspetor de trânsito, que deve ter nível médio, tá? Então, os cargos de gerente de fiscalização e inspetoria de trânsito, olha só, hein? Gerente de fiscalização e inspetoria de trânsito, exige-se o nível superior. Não é só o nível superior, tá? Não é só o nível superior. Como fala aí, tem que ter, no caso aí, tem que ser, lógico, agente de trânsito, né? Que esteja efetivamente na função de gerente de fiscalização, inspetoria de fiscalização, os quais devem possuir nível superior, não só nível superior. A lei fala no artigo 31, nível superior, identificação, qualificação e reconhecida experiência em matéria de trânsito. E também ao subinspetor de trânsito. Também é pago aí para o subinspetor de trânsito, tá? Subinspetor de trânsito. Só que para esse cargo de subinspetor de trânsito tem que ser de nível quê? Tem que ser de nível médio, tá? Nível médio. Fechou? Muito bem. Tranquilos até aí. Aí fala, só para complementarmos o artigo 31, ele fala, para exercer a respectiva função, falamos gerente de fiscalização, PAN, nível superior, inspetor de trânsito, PAN, nível superior também,
e subinspetor de trânsito, que é nível médio, tá? O parágrafo 1º diz que a gratificação de exercício de função equivale até 100%, olha só, hein? Até 100% para a função de inspetoria de trânsito, tá? Então, gratificação equivale até 100% para a função de gerente de fiscalização, tá? Gerente de fiscalização até 100%, tá? Até 100%, no caso aí, e até 50% para a função de inspetor de trânsito. Inspetoria de trânsito até o que, professor? 50%, tá? Para a função de inspetoria e de até 30%, aqui também até 30%, justamente aí para a função de subinspetoria de trânsito. Nunca esqueça, calculado não é em cima da remuneração, calculado em cima do vencimento base mediante decreto do Poder Executivo, tá? E o parágrafo 2º diz que a gratificação de que trata o presente artigo tem caráter temporário, importante, hein? Essas gratificações são diferentes da gratificação que nós vimos anteriormente, quando se trata ali da gratificação, quando se trata para o risco de vida. O risco de vida é permanente, enquanto o servidor, agente de trânsito, estiver no cargo, né? Ali. E trabalhando no trânsito, tá? Já esses aqui não, eles são, como diz o parágrafo 2º, artigo 31, caráter temporário, não servindo de base para contribuição previdenciária. Tá certo? Então, vamos ver a questão agora, né? Só para reforçar. De novo, 14. Em concordância com a Lei Municipal 662/2023, a gratificação por exercício de função, tá? Será exercida, será concedida ao agente de trânsito que efetivamente exercer a função de gerente de fiscalização e inspetoria de trânsito, os quais devem possuir nível superior, falamos anteriormente, não somente isso, identificação, qualificação e reconhecida experiência em matéria de trânsito, tá? E ao subinspetor de trânsito, que deve possuir nível médio, ok? Identificação, qualificação e reconhecida experiência em matéria de trânsito para exercerem a respectiva função, os quais são denominados gerente de fiscalização, tá? Inspetor de trânsito e subinspetor de trânsito. Em relação ao percentual devido calculado sobre o vencimento base do servidor, respectivamente a função de gerente de fiscalização, a função de inspetor de trânsito e a função de subinspetor de trânsito, marque a alternativa correta, gabarito letra C. Quando se trata do percentual em relação a gerente de fiscalização, até 100%. Inspetor de trânsito, até 50%. E subinspetor de trânsito, até 30%, gabarito letra C. Letra C na questão de número 14, uma excelente questão, hein? Essa questão é forte para cair na sua prova, tá? Faça o esquema aí no seu material. Vamos apagar para passarmos para a questão 15. Vamos para a questão de número 15. E a questão 15, ela traz a seguinte redação. Olha só. De acordo com a Lei Municipal 662/2023, são direitos dos agentes de trânsito, além do já previsto na Lei Municipal 036/98. Entre outros, exceto. Veja bem que aqui o examinador pede para marcar a alternativa incorreta. Vamos analisar. É importante você fazer a leitura comigo do artigo 38. Todos os incisos do artigo 38, porque justamente esse artigo 38 ele traz os direitos de vocês, futuros agentes de trânsito em Marituba. Ó, são direitos dos agentes de trânsito, além do já previsto na Lei Municipal 36/98, inciso 1. Requisitar informações sobre o procedimento de trabalho, denúncias feitas sobre sua pessoa, acompanhar o andamento de autos lavrados, bem como estatística de suas notificações. Perfeito, letra A, corretíssimo. Lembra que estamos atrás da alternativa incorreta. B, exercer suas atividades com imparcialidade e segurança. Show de bola, corretíssimo, de acordo com o artigo 38, inciso 2. O erro está que vai para o nosso gabarito na letra C. Professor, o que está errado na letra C? Diz assim, conhecer com 24 horas de antecedência novas escalas, ordens
de trabalho, salvo quando for em caráter de urgência ou emergência. Errado. Errado por quê? Porque o artigo 38, inciso 3 diz conhecer com 48 horas de antecedência novas escalas de trabalho, ordens de trabalho, salvo quando for em caráter de urgência ou emergência. Então, gabarito, na questão 15, incorreta, letra C. A letra D está correta, em concordância ali com o artigo 38, inciso 4. É importante você fazer a leitura de todos os incisos do artigo 38. Olha o que diz o inciso 4, o inciso 4, que é a letra D do artigo, a questão 15. Solicitar, é direito, né, do agente de trânsito Marituba solicitar orientações jurídicas e informar a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRAN, através da inspetoria ou gerência de fiscalização, situações que envolvam os agentes na qualidade de autores ou mesmo vítimas ou testemunhas em procedimentos policiais e judiciais. Perfeito? Futuros servidores, agente de trânsito Marituba, finalizamos esse bloco. Um abraço e até o nosso próximo bloco de correção.